Shalom pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para estudar a Parashá Shemini, significa o oitavo dia que Aharon está dentro do Mishkan. Também, o 8, ele significa de uma forma mais oculta o início de um novo ciclo, já que o ciclo termina no número 7, o ciclo da semana, o ciclo dos anos de Shemitah, os 70 anos também tem um significado muito profundo. E assim, o 8 sempre simboliza o início de um novo ciclo, de uma renovação, e o fim de uma parte e o início de outra. Como numa aliança que nunca tem fim, mas existe uma parte que você começa a percorrer o mesmo caminho que você tinha anteriormente. Bom, o conceito de hoje também vai falar sobre despertar. Também vamos falar de consciência. E o que eu estudei hoje, meus amigos, ainda é Shabbat. Eu acho que dá pra ver aí na tela o meu calendário. Não dá, tá. Mas agora é 4 horas e 55 minutos aqui, uma tarde de Shabbat. Nós terminamos agora há pouco de estudar Parashá e eu vou falar pra você que o que eu estudei hoje com a minha esposa, os meus tutores na Torá, é uma coisa tão grande e maior do que eu, que sinceramente eu vou me esforçar ao máximo para tentar ensinar e passar isso para vocês, esse conhecimento, completando aqui o meu ciclo de conhecimento, de estudo. Então, completando que eu primeiro ouvi, aprendi, refleti e agora tenho que transmitir para que isso fique mais ainda gravado no meu coração. Completando isso, eu vou tentar ser um melhor aqui, porque é muito profundo e eu não sei se eu vou conseguir atingir com excelência essa explicação do que eu estudei hoje. Entretanto, eu compreendi, mas vamos ver se eu vou conseguir jogar isso para fora hoje. O estudo começa na parte, em Vaikra 10, onde está falando dos filhos de Aharon, o Nadav e o Avihu. Fala o seguinte: ora, os filhos de Aharon, Nadav e Avihu, pegaram cada um seu braseiro, puseram fogo nele, deitaram incenso sobre ele, ofereceram perante o Eterno um fogo estranho. Por que era estranho? A gente já estudou isso aí, sei lá quantos ciclos atrás, já não me lembro mais. Mas o fogo que estava consumindo ali no altar era um fogo divino, não era desse mundo, tinha vindo dos céus, era um fogo puro, um fogo diferente. Apesar de ser da Torá chamar de fogo, não era um fogo como a gente conhece. Entretanto, o Nadav e o Avihu, como a gente já estudou, eles tomaram uma cachaça, um vinho, ficaram bêbados e naquele momento tomaram a atitude de acender um incenso qualquer lá, colocar um fogo natural da terra e ia se apresentar perante o Criador. Alguém teve essa grande ideia de que nada ia acontecer, então eles resolveram fazer essa mistura do puro com o impuro. E aqui está o nosso estudo. Eu vou ler primeiro, porque eu acho que lendo fica mais fácil para eu ensinar para vocês. Continuando. Que não havia sido ordenado, ninguém pediu isso para eles tomaram essa iniciativa. E daqui a gente tem outros ensinamentos que às vezes iniciativa não é tudo. Às vezes é muito melhor obedecer do que tomar uma iniciativa. Muitos aí no mundo incentivam que você sempre tem que ter a iniciativa de fazer as coisas, mas entre o obedecer e entre o agir, prefira sempre o obedecer. O obedecer é o primeiro. Se o Eterno fala para você não fazer nada, não faça nada. É melhor do que você tomar uma atitude. Então, continuando. E saiu o fogo do Criador e os consumiu. Eles ficaram carbonizados. Eles morreram na instância à frente, diante Lifnei Hashem, na frente do Eterno. Então Moshe e Aharon disseram, isto é quer dizer, então Moshe disse a Aharon: isso é o que o Eterno quis dizer. Por aqueles que estão perto de mim, eu vou me santificar e ganho glória diante de todo o povo. E Aharon ficou em silêncio. Então alguns sábios falam
que não é que eles ficaram carbonizados, que o fogo, que o corpo dele ficou, né, todo queimado, mas que apenas uma faísca de fogo entrou pelas narinas dos dois filhos de Aharon e eles caíram já mortos. Eu também acredito nisso porque Aharon era pai. Será que o Eterno ele tinha que se santificar, é claro, por essa atitude, porque isso aí é uma ofensa ao Criador. Lembrando sempre que o Eterno não importa, ele não se importa com ele se importa com como os outros enxergam ele. Essa atitude de pegar um fogo qualquer e fazer qualquer coisa para o Eterno, isso ia provar para as outras pessoas que elas poderiam servir o Criador do jeito que elas quiserem. E aí aquela turminha, né, que diz que qualquer caminho leva ao Criador, essa turminha estaria certa, porque você poderia realmente fazer o que quisesse e não existiria certo ou errado. Tudo seria relativizado, certo? Isso é muito importante você entender. E o Eterno quis mostrar para eles que não é relativizado. Não é o jeito que você faz. Existe um jeito correto. Não é como você quer. O Eterno não vai se submeter à sua forma de crença. É você que tem que se submeter ao Criador. É o contrário. Então, o Eterno tomou essa atitude. A gente já estudou isso muitas vezes, mas eu acho às vezes interessante trazer isso do passado para a gente lembrar do passado e construir um novo futuro, né? E aprender mais. Então Moshe chamou o Misael e Eletzafan, filhos de Uziel, tio de Aaron, e disseram-lhes: venham e levam seus parentes da frente do santuário para um lugar fora do acampamento. Eles avançaram e os levaram para fora do acampamento pelas túnicas, como Moshe havia ordenado. E Moshe disse a Aaron e Eleazar e Tamar: não mostrem, não abaixem suas cabeças, né? Não, no caso não é nem abaixar a cabeça, mas não cortem o seu cabelo, deixando careca, em sinal de luto. Não rasguem suas roupas, para que você não morra e a ira atinja toda a comunidade, porque aqui nós aprendemos uma outra coisa que nem estava programado. O luto com aqueles que desobedecem a Hashem tem que ser limitado. Por exemplo, o cara era um assassino, o cara era terrível, aí vem a justiça e o pune. Tá certo que você não pode comemorar quando o outro é punido, mas também você não pode, né, tratar como se ele fosse, nossa, uma pessoa muito elevada e vamos fazer vários ciclos de luto, vai comover uma comunidade. Se você se comove com uma pessoa criminosa, a esse ponto, né, imagina, um grande bandido morre numa sociedade, a sociedade para em sinal de luto, isso é terrível, isso só demonstra que as pessoas desse lugar são terríveis. Então é o que Moshe está dando a dica, olha, seus filhos beberam, ofereceram uma coisa terrível, tentaram contra a glória do Eterno, então por favor, se controla, não vai mostrar para o Criador que como se o Eterno fosse injusto com você. O Eterno não foi injusto com você, foi consequência daquilo que eles mesmos plantaram. Né? Você pode ter o seu luto, mas não agora. Foi isso que Moshe passou para ele. Toda a casa de Israel lamentará e queimará pelo que o Eterno fez. E, portanto, não saia da entrada da tenda do encontro para que não morra, pois o óleo da unção do Eterno está sobre você. E eles fizeram como Moshe havia ordenado. E o Eterno falou a Aharon, dizendo, então, depois que aconteceu tudo isso, a presença divina, o Criador do universo, chegou para Aharon, e acho que é poucas vezes que eu li isso na Torá, da qual o Eterno está falando diretamente com Aharon. É poucas vezes, a maioria das vezes é com Moshe, mas nesse momento ele fala do vinho. Não bebam vinho e nem outro inebriante, você e os seus filhos, quando entrarem na tenda do encontro, para que vocês não morram. Essa é uma lei para todos os tempos através dos tempos. Porque você, que é o juiz de Israel, deve distinguir entre o sagrado e o profano, entre o impuro e o puro. E você deve ensinar aos israelitas todas as leis que o Eterno deu através de Moshe. Então aqui continua a nossa história da semana e eu acho que ainda não é interessante ler. Mas, como a gente estudou em outros anos, por que que esses homens foram punidos dessa forma? Primeiro, eles beberam, ficaram bêbados e aí tomaram uma atitude errada. Vamos servir o Eterno do jeito que a gente acha melhor. Vamos pegar, eu tive uma grande ideia, vamos pegar um incenso ali, vamos botar um fogo qualquer, vamos se apresentar
à frente de todas as pessoas e vamos ganhar uma glória, né? As pessoas vão olhar pra gente, vamos enaltecer o nosso nome, porque nós somos filhos de Aaron, a principal família de Israel e etc. Mas eles se deram muito mal, porque existem leis, existem regras que têm que ser obedecidas, e a glória do Eterno não pode ser levada na brincadeira, de qualquer jeito. E antes da gente entrar no assunto realmente, porque até agora a gente só lembrou coisas do passado e só falou algumas outras coisas, antes da gente entrar no assunto, eu devo avisar que este estudo não é um estudo para as pessoas novas na Torá. Desculpa avisar só agora, mas os segredos da Torá tem ciclos gravados, são, se eu não me engano, são 3 ciclos ou 4 ciclos que a gente já gravou, e aqueles ciclos que nós gravamos, que são ciclos de 1 ano de estudo de Torá, esses sim podem ser assistidos por pessoas que estão iniciando, por pessoas que nunca ouviram falar da Torá, por pessoas, né, que ainda estão no nível mais abaixo, né, não importa o tempo, mas está no nível mais abaixo. Esses últimos estudos, que estão sendo estudos até raros, né, estamos postando algumas vezes por Paraxá, esses estudos são dedicados aos estudos para pessoas que já estão no outro nível, no nível Sod, é um nível maior, e não o nível Sod qualquer, mas um nível Sod que realmente importa, que realmente vai fazer diferença na sua vida. Então, se você não está nesse nível, para esse estudo agora, vai assistir os ciclos passados para você se fortificar e construir a sua base. Não adianta vir com a gente aonde a gente está agora, porque senão você vai se dar mal, ok? Então, continuando. Pessoal, indo direto ao assunto, e agora que eu preciso da força do Criador para explicar da maneira correta, mais correta possível, o que acontece, o que aconteceu com eles. Eles beberam. A partir do momento que eles bebem, ou seja, que eles tomam ali uma cerveja ou um vinho, o que acontece e o que tem relação com o que a Hashem está falando aqui? A resposta a gente pode ver até os dias de hoje. Se uma pessoa que dirige um carro, ela bebe, seja lá o que for, e ela fica bêbada, e ela vai dirigir esse carro, a probabilidade de ela bater esse carro é muito grande. Por que isso acontece? Porque quando você bebe, você anestesia o seu cérebro. E você vai concordar comigo que você vai ficar menos consciente. Essa é a realidade. É como se você estivesse sonhando. O cara que está bêbado mesmo, não um pouco, mas muito, é como se ele estivesse sonhando. Ele perde totalmente a noção das coisas. Ele perde a noção do perigo. Ele perde a noção de moral, de ética. E isso faz com que ele comece a misturar as coisas. Como a Shem está falando aqui, para não beber vinho, os filhos de Aharon, sacerdote. E o Eterno é bem enfático. É porque vocês devem distinguir o que é sagrado, o que é separado para o Eterno e o que é profano. Quando alguém bebe e perde essa consciência toda, ele mistura as coisas. Ele mistura o sagrado e o profano. Ele mistura a justiça com a injustiça. A verdade com a mentira. Ele fermenta essas coisas como a bebida. Ele perde a noção. A gente estava estudando e até eu lembrei, né, de um evento que aconteceu com o meu professor. Há muito tempo atrás eu tinha um professor lá no ensino médio que gostava de ficar contando a história da vida dele, em vez de dar aula. Mas eu lembrei dessa história que ele contou que uma vez ele chegou muito bêbado em casa. Ele não conseguia entrar dentro da casa dele, ele morava sozinho. Mas com muito esforço ele entrou. Quando ele entrou na casa dele, ele olhou ali, diz ele que foi no banheiro e fez suas necessidades lá no vaso, como qualquer pessoa. Depois ele ligou o ventilador, deitou e foi dormir. Quando ele acordou, ele tomou um susto. Por quê? Quando ele acordou, ele olhou para as coisas ao redor dele, estavam sujas de fezes. E ele não soube por que isso está acontecendo. Quando ele levantou, ele percebeu que aquilo que ele enxergou, que era um vaso, na realidade era um ventilador. Então é isso mesmo, ele entrou em casa, fez as necessidades dele em cima do ventilador, que era aquele ventilador quadrado, não igual o normal, né, que é redondo, mas quadradinho assim, que parece realmente um vaso.
Ele enxergou que era um vaso. E ele fez as necessidades dele em cima desse vaso, desse ventilador, na realidade. E ligou o ventilador e o ventilador espalhou as fezes por todo o lugar, inclusive em cima dele. Quando ele acordou, ele tomou um susto. Então uma pessoa bêbada faz isso. Ela não enxerga, ela não tem noção da realidade. Tem gente que é muito fechado e não fala com ninguém. É só ele beber um pouco, ele se solta. Ou seja, ele começa a ignorar as coisas. Então ele fica menos consciente das coisas. Sobre as atitudes, sobre o que está longe, o que está perto, que se é aquilo mesmo que ele está enxergando ou se é outra coisa. Então começa a misturar. E é por isso que lá no Novo Testamento, né, lá na Brit Hadashah, fala que a idolatria, compara a idolatria a uma mulher com um copo de vinho na mão. E que dá às nações de beber, tornando assim os homens bêbados. Ou seja, quando a Torá está falando disso, de vinho, de fermento, e as pessoas ficam bêbadas, está falando das pessoas que começam a misturar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Começam a misturar o que é verdade com o que não é verdade. Ao ponto que elas ficam alteradas. Uma pessoa bêbada, ela está alterada. Como o caso do meu professor que eu contei para você, ele pode ver um vaso no ventilador. Ou seja, ele pode criar ali na mente dele um vaso. Que ele tem certeza que é um vaso sanitário, mas é um ventilador. Assim é a pessoa bêbada. Assim é a pessoa que está cada vez menos consciente, quase como adormecida. Perde a noção do certo e do errado. Perde a noção do que é verdade e o que não é. Perde a noção do que é a realidade. Porque está bêbado. Bêbado. E às vezes não é de bebida física, mas é bêbado de se afastar do Criador. Entretanto, por outro lado, quanto mais uma pessoa sabe da verdade, quanto mais uma pessoa entende, enxerga a realidade, mais consciente ela se torna, mais responsável ela é, mais segura ela é. Para comparar, é como se eu dissesse que essa parede aqui na minha frente é branca, e ela é realmente branca. E uma pessoa bêbada, totalmente sem consciência do que é certo e que é errado por estar bêbado, né? Ela enxerga várias coisas diferentes. Várias coisas diferentes. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Porque a Shem fala aqui pro Kohen Gadol o seguinte: sejam conscientes, não bebam vinho, não se embriaguem. Porque você precisa distinguir daquilo que é certo e daquilo que é errado. Ou seja, em outras palavras, a Shem está falando, aquele que é consciente, ele é aquele que consegue distinguir entre o que é justo e o que não é justo. Então nós sabemos que quanto mais uma pessoa não é consciente, quanto mais uma pessoa é uma pessoa, entre aspas, embriagada com as coisas do mundo, menos ela vai saber o que é real e o que não é. E mais ela vai dizer que o que é real é o que não é real e assim vice-versa, trocando as coisas. Nós sabemos, né, pela própria tradição judaica, que um dos nomes do Criador é Emet, significa verdade. O Eterno é a verdade, acima de toda a verdade. Mais abaixo aqui, Hashem ainda vai falando ainda sobre esses assuntos de separar o que é puro do impuro. Hashem dá ao povo de Israel uma série de leis alimentares, sempre separando o que é puro do que é impuro. Hashem a todo tempo está separando isso é certo, isso é errado. Ou seja, para o Eterno não, nada é relativo. Hashem consegue ter uma visão que ele sabe exatamente o que é certo e exatamente o que é errado. Não é como a nossa sociedade que vai vir para você e vai dizer o seguinte: ah, você deve amar o seu próximo. Beleza. O que é amar o seu próximo? Como eu sei que eu estou amando o meu próximo ou não? Porque eu vou dizer o seguinte: se você dizer que amar é só fazer carinho, se o seu filho roubar e assaltar alguém e você passar a mão na cabeça dele, você está sendo mal. Muito pelo contrário, você está odiando ele. A Torá deixa isso bem claro. Mas para muitas pessoas isso é amor. Mas para Hashem não é. Então o Eterno, com a Torá dele, né, com as leis dele, delimita ao
mais profundo possível aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então a gente sabe que quanto mais uma pessoa é consciente, ou seja, ela sabe dividir o que é certo e o que é errado, ela é consciente, ela é sensível à dor do próximo, mais ela está próxima do Criador, mais ela se parece com o Eterno. Entretanto, o inverso também é real. Quanto menos uma pessoa é consciente, quanto menos uma pessoa tem conhecimento das coisas que faz, a interpretação certa das coisas que faz, menos é uma pessoa consciente, menos está próxima do Eterno. Isso vai levando a dois extremos incríveis, ao ponto de você chegar e falar que um homem é uma mulher, ou de que uma mulher é um homem, ou de você falar que uma pessoa, um ser humano é um cachorro, como acontece na nossa sociedade. Existe uma mulher que ganha dinheiro com isso, inclusive, gravando vídeos na internet dizendo que é um cachorro, que ela decidiu que ela se sente como um cachorro e vive como um cachorro, criando coisas e misturando aquilo que é certo com o errado, misturando o carnaval para Deus, é uma coisa incrível essas misturas que acontecem na nossa sociedade. E isso acontece porque as pessoas estão bêbadas com a falta de conhecimento. E aí a gente, conversando aqui em casa, surgiu uma pergunta. Como a gente já entendeu que ser consciente é saber a verdade. E estar inconsciente é igual estar dormindo, né? Pega uma pessoa dormindo, que é o melhor exemplo. Isso já havia acontecido muitas vezes. Por exemplo, uma mulher. No sonho, quando ela está sonhando, ela consegue até trair o marido dela. Sonhando, porque ela não está consciente. Ela não está consciente de tudo que a cerca, que ela é casada, que não sei o que. O sonho é quase como estar bêbado. Ela não está consciente do que é certo e do que é errado. Então aí no meio do sonha umas coisas sem sentido nenhum. Sonha que está tendo relação com outro homem. Aí essa mulher acorda. Quando ela acorda, ela sente aquele peso por ter sonhado aquilo. Aí chora, né? Porque sonhou que traiu o marido e chora. Eu já vi relatos desse tipo. Por que isso acontece? Porque no sonho é como se tivesse bêbado. É como ela está, não digo nem bêbado, né, porque não seria o termo correto, mas ela está pouco consciente das coisas que ela é, das coisas que ela sente, do que é certo, do que é errado. Entretanto, quando ela acorda, toda aquela carga do que é certo, do que é errado, do que ela tem um marido, etc, volta e ela se torna consciente. E quando ela se torna consciente de tudo aquilo, ela sente o peso da culpa de ter sonhado aquilo. Isso é um exemplo que eu posso dar. Entretanto, a gente não pode saber os extremos de uma pessoa consciente e o extremo, porque a gente teria que ir lá para saber. Mas assim como os cientistas de hoje em dia, né, eles não sabem como vai ser o fim do... Na verdade, eles não podem saber como será o fim do universo e nem o começo. Entretanto, eles pegam uma pequena fração e entendem a lógica que existe nessa pequena fração do tempo que a gente vive. Entendendo a lógica dessa pequena fração, eles conseguem saber a lógica do funcionamento do universo. Então, aplicando essa lógica com o tempo invariável, eles conseguem saber o que vai acontecer no futuro ou o que aconteceu no passado. O importante é saber a lógica por trás disso. Então, qual é a lógica entre uma pessoa... Qual é a grande diferença entre uma pessoa consciente e uma pessoa que não tem tanta... uma pessoa que tem consciência e uma pessoa que não tem tanta consciência? É a sabedoria, é o conhecimento. Quanto mais uma pessoa conhece, quanto mais uma pessoa sabe, mais consciente ela se torna. Vou dar um exemplo. Muitos de vocês, há pouco tempo atrás, principalmente as pessoas que estão se convertendo, né, fazendo teshuvá, não sabia que Hashem havia feito Vaikra 11, por exemplo, com regras alimentares. Certo? Vocês não eram conscientes, vocês não sabiam disso. Então vocês comiam carnes impuras e não sentia nada, não sentia culpa por comer isso. Ninguém chegou para vocês e ensinou isso. Vaikra 11. E agora que vocês estão fazendo teshuvá e voltando para o povo judeu, e vocês entendem, vocês se tornaram conscientes disso, sabedores disso.
Agora, vocês se comerem uma carne de um animal impuro, vão sentir sim um peso na consciência. Vão sentir sim que fizeram errado. Mas por quê? O que mudou? O que mudou foi justamente o conhecimento. Por conhecer mais, por saber mais sobre o Criador, se tornaram mais conscientes. Se tornaram mais conhecedores do que é certo, do que é errado e, portanto, responsáveis em separar o que é puro e o que é impuro. Não é mais como no passado, onde você não sabia nada sobre a Torá e sobre o Eterno. Agora você sabe. Entretanto, quanto mais consciente você se torna, mais responsável você também se torna. Um exemplo, uma pessoa que vai de um lugar ao outro a pé, ela é responsável somente por ela. Entretanto, uma pessoa que adquire conhecimento, tira uma carteira de motorista e vai de um lugar ao outro, agora de carro, essa pessoa é responsável pelas vidas que estão dentro do quarto, dentro do carro. E também por qualquer acidente que ela possa causar pelas leis de trânsito que ela tem que obedecer. Ou seja, mais conhecimento, mais responsabilidade. Maior também é a punição. Entretanto, você é uma pessoa mais consciente daquilo que é certo e que é errado. No passado, Hashem julgou a cidade de Nínive e o julgamento para cidade de cidade para cidade era diferente. O próprio profeta Ioná, né, quando foi nessa cidade, não queria ir lá profetizar para que o povo se arrependesse. E o Eterno repreende ele falando o seguinte: você quer que eu destrua aquela cidade que não sabe, que as pessoas não sabem distinguir da esquerda para a direita? Ou seja, elas são tão inconscientes do que é certo e que é errado que elas não sabem nem diferenciar a esquerda da direita. Em um significado mais oculto, né, indo para um nível maior, elas não sabem diferenciar o que é certo do que é errado, do que é justo, do que é misericórdia. Não sabem. Então, quanto mais se conhece, mais se é responsável, mais consciente se é. Mais parecido com o Eterno você se torna também. Entretanto, durante os nossos estudos também foi levantado o seguinte: há muitas pessoas que estão no nível de consciência, ou seja, de conhecimento, tanto da Torá quanto daquilo que o cerca, né, muito grande, mas mesmo assim acabam fazendo coisas terríveis. E aí que fica mais pesado, porque quanto mais você conhece, quanto mais você conhece, os seus erros começam a ficar mais com a punição maior. Um exemplo bem clássico que a gente pode ver até na nossa sociedade é que existe diferença se você matar uma pessoa por querer, eu quero matar, ou matar uma pessoa sem saber. Nós julgamos isso o tempo inteiro, o que existe por dentro. E por que isso acontece? Por que mesmo sabendo de todas as consequências que você terá se você agir, que você só vai perder, existe dentro de você um desejo de fazer aquilo que é errado e você vai lá e faz. E toma uma punição do Criador. E aqui está o grande segredo. Aqui está o grande segredo, por exemplo, que acontece lá em Atos 15 sobre a própria circuncisão. Como que você vai pegar um prosélito que não sabe orar, que não sabe nada, e vai circuncidar ele, vai colocar ele dentro do pacto de Abraão, e ele não sabe cumprir lei nenhuma, ele só vai se amaldiçoar. Primeiro, aprende a Torá, estuda a Torá, aprende os mandamentos. Depois que aprendeu e está estudando os mandamentos, faz a circuncisão. Esse é o processo. Porque ele já se tornou consciente de tudo que ele deve ou não fazer. O que acontece é que muitas pessoas acabam adquirindo conhecimento, muito conhecimento, entretanto acabam deixando de lado os desejos do coração dela, os erros dela, que são aqueles desejos que a gente estudou muito tempo atrás, né, que eu falei, que a gente já estudou sobre presença divina e os desejos, né, que quanto mais presença divina, menos desejo você sente para fazer as coisas erradas desse mundo, quanto menos presença divina você tem dentro da sua alma, mais vontade você tem de fazer as coisas erradas nesse mundo. Esses desejos que precisam ser consertados
Se a pessoa começa a adquirir muito conhecimento, mas esses desejos estão fora de controle, ela vai começando a se complicar cada vez mais. É que nem uma pessoa, né, que aprende que tem que casar e que relação fora do casamento é adultério, que ela tem que se consertar, mas ela sente um desejo de sair por aí se relacionando com todo mundo. Ela aprendeu, mas agora o erro dela vai ser 10 mil vezes pior, porque ela está consciente e ainda está fazendo isso. Então existe todo um cuidado do próprio Eterno para, na sua evolução, que tudo isso ande um ao lado do outro. Você se torne consciente, mas também se torne mais cheio da presença divina. Porque se qualquer um desses lados andar sem o outro, é como uma pessoa que anda sem um pé, sem uma perna. Ela vai cair no chão, cedo ou tarde. Quanto mais conhecedor da Torá, obrigatoriamente você tem que se tornar uma pessoa com maior relacionamento com o Eterno. Maior estudo, mais cheio da presença divina, porque senão você vai naufragar. Daqui a pouco você conhece tanto, mas está tão cheio de desejos para o mal, que quando você tomar uma atitude, você vai se destruir do dia para a noite. Vai ser igual aquele Rabino Akiva, né, que está relatado no Talmud, que ele ficava julgando, né, um personagem do Tanar, e ele era um grande rabino. Entretanto, para ele apareceu uma mulher nua na rua, e mesmo sendo um grande rabino, ele ficou seduzido e queria ter relações com ela. Ou seja, grande conhecedor da Torá, ensina muito bem, mas não vive nada, porque os desejos do coração estão lá pulando para fora. Falta da presença divina. Então nisso, meus queridos, nós entramos num ciclo. Eu vou até pegar aqui Deixa eu pegar aqui fora. Vou pegar um quadro aqui pra gente. Ultimamente não tenho feito apresentações aqui nos Segredos da Torá, porque eu acho que nós já passamos dessa fase. Entretanto, eu vou pegar um quadro aqui apenas pra gente conversar e ficar melhor o entendimento de vocês. Ó, não sei se está vendo aqui. Deixa eu ver se está mostrando. Aí tá. Perfeito. Então nós temos um ciclo, né? Aqui tá uma pessoa, meu desenho muito bonito, eu sei que vocês vão gostar bastante. Esse aqui é você, né? De um lado, você tem todo o conhecimento. Eu vou colocar a letra C aqui, conhecimento. E do outro lado, você tem a presença divina. Eu vou colocar um D de presença divina, em português mesmo. Se só o seu lado do conhecimento andar para frente e você começar a estudar muito, né, vamos dizer aí que o Eterno e os seus tutores começam a influenciar você para você estudar muito e muito, entretanto você não se relaciona com o Criador, o que vai acontecer? Você vai virar um grande hipócrita. Você vai saber muito sobre Hashem, todas as consequências das suas atitudes, vai conhecer muito, vai se tornar uma pessoa altamente consciente, ou seja, ao contrário de uma pessoa bêbada, da idolatria, né? Vai se tornar uma pessoa conhecedora do bem e do mal, sabendo dividir o que é bom e o que é mal. Entretanto, pelo fato de você não se relacionar com o Criador, você vai ter muito conhecimento, absurdo. Entretanto, suas atitudes vão fazer com que você se perca. Você vai se tornar uma pessoa perversa. Por que isso, Yosef? Vamos relembrar lá dos estudos. Dentro da sua alma você tem uma série de desejos. Vamos colocar aqui, por exemplo, eu tenho desejo de ter dinheiro. Eu tenho desejo de viver experiências somente nesse mundo. Ou seja, uma pessoa pode desejar milhões de coisas erradas. Tem desejo de sair por aí se relacionando com todas as mulheres que eu vejo. Eu tenho vários desejos errados. Esses desejos estão aqui. O que são esses desejos? Lembrando lá dos estudos de Bereshit, esses desejos aqui são porque lá na sua alma existem espaços que estão sem a presença do Criador.
são espaços defeituosos. Você está aqui para corrigir eles, inclusive. Somente se relacionando com o eterno que você vai conseguir consertar esses buracos, certo? E porque existem esses buracos, que é a falta do amor do Criador, você vai buscar esse amor em outras coisas. Vai buscar esse amor nos homens, nas mulheres, vai buscar esse amor na realização pessoal, no trabalho. Aí você fica viciado no trabalho, ou senão vai usar droga, vai se viciar em videogame, vai viver pelas coisas desse mundo, só desse mundo. Entretanto, quando você começa a orar e a buscar o eterno, quanto mais você busca o Criador, mais, ou melhor, menos você tem esses buracos. Pronto. Você buscou tanto Hashem durante um tempo, você fez a oração da tarde, da manhã e da noite. Isso fez com que aquele buraco que existia lá na sua alma fosse completo pela presença divina, pela energia do Criador. Então você se tornou menos dependente dos outros, menos dependente de bebida, de festa para se alegrar. Você se tornou uma pessoa mais pacata, porque você está cheio da presença divina. Cheio. Porque você buscou isso. Beleza. Mas aí, né, você chegou até um teto. Vamos dizer que você era cristão, né? Não conhecia a Torá, entretanto orava muito, mas orava de verdade, não hipócrita, né? Orava muito. Então você chegou num limite. E por que o limite? Porque agora, para você avançar no relacionamento com o Criador, você precisa de conhecimento. Então aqui está o que a gente chama de dos degraus da relação com o Criador, né? Vamos dizer que aqui existe um degrau enorme para você. Você chegou aqui. Você se relaciona o máximo com o Criador, você já comporta na sua alma o máximo de presença divina que precisa, entretanto ainda tem desejos que você precisa corrigir. Mas para que você avance, você precisa agora de conhecimento. Agora você precisa conhecer como Hashem gosta de ser adorado. E aí você descobre a Torá. Então, aí você começa a estudar a Torá cada vez mais. E isso influencia no jeito que você serve o Eterno. Então você vai servir o Eterno de uma maneira melhor. Você descobriu, por exemplo, na nossa Paraxá, Vaikra 11, que são os alimentos puros e impuros. Então agora, por amor ao Eterno, e porque você quer se aproximar dele, você vai respeitar Vaikra 11 e não vai mais comer carne impura. E isso vai gerar mais um degrau aqui em cima. Agora você conhece a Torá, então você avançou no conhecimento com o Criador, se tornou uma pessoa mais consciente, menos inconsciente, mais sóbria e menos bêbado como os filhos de Aaron. E agora que você tem conhecimento, você pode avançar também no seu relacionamento com o Criador. Avançando no seu relacionamento com o Eterno e sendo mais preenchido ainda da presença divina, você vai eliminar um desejo seu para esse mundo. E assim vai. Esse é o ciclo perfeito. O ciclo perfeito de conhecimento ao eterno e evolução correta de uma alma nesse mundo. E isso leva tempo, né? Estamos nesse ciclo aqui e vivendo essa vida para isso, para cumprir esse ciclo, para chegar cada vez mais alto. Entretanto, se você avançar só nesse lado ou só avançar nesse lado, as coisas não vão fluir. Se for só nesse lado, você vai virar um hipócrita. Você vai se tornar muito consciente das leis, do que pode, o que não pode. Entretanto, seu relacionamento com o Criador é pífio. E aí você vai se tornar um hipócrita, você vai se tornar um fariseu, literalmente. Um hipócrita. Uma pessoa que conhece muito o Eterno, mas faz pouco. É o famoso faz o que eles mandam, mas não faz o que eles fazem. Vai se tornar isso. E da mesma coisa serve o contrário. Se você apenas ficar se relacionando, você não vai conseguir. A verdade é uma seguinte: se você só buscar o Criador e virar essas pessoas que só oram, e oram muito, 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 você não vai avançar também aqui. Né? Aqui você até consegue avançar com uma perna, mas aqui não. Porque para avançar esse lado, você precisa conhecer o Eterno. Precisa do conhecimento. A verdade é que se você só investir aqui, é só ficar orando, jejuando e não conhecer o Criador, você vai ficar preso aqui para sempre e nunca vai avançar. Lembrem daquele estudo que nós fizemos, né, sobre a presença divina, a separação. Eu fiz até aqueles círculos na tela, né?
e mostrei que você tem que parecer mais com a fonte para poder voltar à fonte, etc. Tudo isso complementa o que eu falei. Então, pessoal, o que nós aprendemos? Nós aprendemos a ser sóbrios. E nós aprendemos também a entender por que a nossa sociedade mistura as coisas. Porque está longe do eterno. Tem pouco conhecimento sobre o Criador, sobre o que é certo e o que é errado. São pessoas cada vez mais bêbadas, no sentido figurado da palavra, né? No sentido filosófico. São pessoas bêbadas que estão sempre misturando aquilo que é certo e o que é errado. Aí vai dizer que a mulher é um homem, né? Vai dizer que a parede branca é amarela, que você é o que você quiser ser. Aí agora o homem tem que ser submisso e a mulher tem que ser líder. Vira tudo de cabeça para baixo. Tudo aquilo que é certo, que a Torá estabeleceu como certo, eles vão misturar. Por que isso? Porque eles são pessoas que estão menos conscientes. Quanto menos consciente uma pessoa é, mais ela vai misturar as coisas certas com erradas. Mais. E nós aprendemos também, por outro lado, que apenas ser consciente, ou ter muito conhecimento do Eterno, não é o suficiente. Tem que ter também um relacionamento com o Criador, porque senão nós viramos hipócritas. E também nós aprendemos que não adianta só orar e jejuar, isso também não vai adiantar nada se você não conhecer o Eterno. O que nós aprendemos aqui? Qual é o estado e o caminho perfeito para a evolução da sua alma? É conhecer Hashem e servi-lo. Conhecer o Eterno e se relacionar com Ele. Estar consciente cada vez mais e servir e se relacionar com o Criador. Se você fizer isso, vai chegar um ponto que você vai conseguir ver coisas que as pessoas normais não veem. Assim como uma pessoa lá, bêbada, confusa, que está longe da presença divina, longe do conhecimento, ela olha para um vaso, ela olha para um ventilador, acha que é um vaso e cria coisas inexistentes. Assim também nós temos o nosso nível aqui nesse mundo. Entretanto, tem pessoas que se trabalham tanto que chegam a um nível muito maior do que o nosso e começam a enxergar não só o que a gente enxerga, mas começam a enxergar, por exemplo, o futuro. Os profetas, Jeremias, Irmiarro, Yeshayahu, que é o Isaías, Yehezkel, que é o Ezequiel, que viram coisas no futuro, o próprio Messias, que viu coisas no futuro. Ou seja, elas estão tão conscientes e se relacionando com o Criador, que agora não é mais, o futuro não é mais algo nebuloso como é para nós. Elas estão num outro nível, mais consciente ainda, e cheio da presença divina, o que é melhor. Então, que o Eterno abençoe todos vocês. Uma outra coisa que eu quero finalizar aqui esse estudo e quero também, daqui a gente aprende também que uma pessoa que tem os seus... vamos voltar lá pro quadro para mim finalizar isso aqui, né? E finalizar de uma coisa, de uma maneira legal. Então aqui nós temos o Joãozinho aqui, né? Vou desenhar aqui também muito perfeito, né? Ó, que beleza. O Joãozinho. Tá, o J aqui de João. E o João tem os seus tutores, ou os anjos, né? Que Hashem colocou para cuidar do João. São anjos aqui, né? Que ajudam o João em várias coisas, tentando influenciar ele para o bem, cuidando da alma dele, trazendo ele para estudos como esse, ou para a leitura da Torá, influenciando ele para o bem. Entretanto, o que acontece? O João ele ainda tem muitos desejos dentro dele aqui, ó, que precisam ser corrigidos. Por exemplo, um desses desejos é que o João ele não consegue, por exemplo, não consegue ser honesto. Ele tem um grande problema com honestidade, o João, né? Ele tem um grande problema com honestidade. Vai ficar difícil aqui de escrever com a mão. Mas ele tem um grande problema com honestidade. Eu vou colocar aqui, ó. Ficou cortado. O João tem esse grande problema aqui. Ele não consegue ser honesto. E aqui desse lado, né, os anjos que cuidam da alma dele, tem aqui, né, a Torá. Eles querem apresentar para o João a Torá. Mas a Torá, vocês sabem, né? Que ensina várias coisas contra o roubo. Tentei desenhar um Sefer Torah aqui, mas ficou muito ruim isso aqui. Entretanto, né? Só pra gente entender.
Eles querem influenciar o João e apresentar o João a Torá. Eles querem fazer isso, porque vai gerar muita coisa boa para ele. Mas não adianta nada apresentar para o João o Sefer Torá e ele se tornar tão consciente se ele continuar com esse desejo gigantesco aqui de roubar as pessoas. Por quê? Ele vai conhecer a Torá, ele vai ler, ele vai se tornar consciente e responsável cada vez mais por conhecer a Torá. Mas esse desejo miserável que está aqui dentro dele de roubar vai fazer com que mesmo ele consciente, ele roube. E aí a punição é maior, porque quanto mais consciente, mais a punição. Não é que, eu sou inconsciente, não tem punição. Tem sim, mas quanto mais consciente, maior é a punição. Então, qual é o planejamento dos céus aqui? O planejamento dos céus é o seguinte: vamos fazer o João passar por várias coisas, vários acontecimentos na vida dele. Ele vai ser preso por roubo, ele vai sofrer, alguém vai roubar ele também, para ele sentir na pele, para tentar destruir esse desejo que ele tem aqui de roubar. Então a gente destruiu esse desejo errado, a gente colocou ele na igreja, para ele buscar o Criador de alguma forma, né? E aí, hoje ele evoluiu e não tem mais problema com honestidade, ele é honesto. Agora sim ele está preparado para conhecer a Torá. O que eu mostro para vocês é que até para ter conhecimento você tem que estar preparado. Yosef, então como eu posso acelerar a minha evolução nesse mundo? A melhor forma de acelerar é lutando contra os desejos ruins que você tem. Se relaciona com o Criador e luta contra os desejos ruins. Mas não é lutar, vamos ver. Não, é todo dia. É ter consciência, é você fazer um plano. Poxa vida, você quer ficar rico, o que você faz? Você se planeja. Vou guardar dinheiro, vou entrar numa faculdade, vou investir nisso. Você se planeja. Faça a mesma coisa para as coisas que você precisa vencer. Se você já sabe que você é orgulhoso, que você é uma pessoa mentirosa, que você é uma pessoa que tem desejo para isso, para aquilo, então anota isso no papel, luta contra isso, estuda sobre isso, se torna consciente também. Se te faça consciência, mas também se relacione com o Criador para vencer isso. Esse é o melhor jeito, porque assim você vai andar com aquelas duas pernas que eu andei para vocês e você vai evoluir muito de uma vez. Bom, pessoal, esse foi o estudo. E eu tentei explicar da melhor forma possível, não sei se eu consegui. Mas, de qualquer forma, eu conto com a presença divina que esteja com vocês e que no momento que eu estou falando ela possa explicar muito mais do que aquilo que eu consigo explicar. Então que o Eterno abençoe todos vocês. Até a próxima.